Olá, primeiro ano, boa tarde, tudo bom com vocês? Nós vamos fazer a nossa atividade de matemática no livro do terceiro bimestre, tá? A página é essa aqui, 116, ok? 116. Um pouquinho mais para frente. Peraí, agora foi. Vamos lá? Aí nós vamos terminar a história, que falamos um pouquinho aqui, sobre, durante muito tempo na antiguidade, cada região escolhia a sua maneira de medir as coisas. Devia ter uma confusão, porque a medida de um lugar não era igual à medida do outro. Vamos continuar aqui agora, aqui em cima. Muitos padrões de medidas eram utilizados, tendo como referências partes do corpo humano, como o pé, a mão e o polegar. Por exemplo, para evitar tanta confusão, decidiram padronizar as medidas, isto é, fazer com que todos medissem as coisas da mesma forma. Vamos ver aqui, ó. Esse terreno tem 90 pés de largura. Tem certeza? Eu paguei por 100 pés de largura. Vendi. E aí? Por que deu essa diferença? Vamos ver um pouquinho mais aqui na frente? Ó, número 2. Circule o padrão ou instrumento de medida escolhido em cada cena. Vamos lá. O menino aqui, ó, ele quer saber a largura do campo de futebol. Ele está utilizando o que para saber isso? Qual é a melhor forma para ele fazer isso? Utilizando as mãos, né? Será que ele vai conseguir ficar botando a mão no campo inteiro de futebol? O polegar, será que ele tem que ficar com o polegar? Imagine o tamanho do campo de futebol. Uma fita métrica, ou seria bom o pé? Ele fazendo assim, com o pé. Aí você vai circular aí qual é o instrumento aí dos 4 aí, ó, o melhor para ele medir o campo de futebol. B. Vou chegar pontualmente. Ele está utilizando aqui o tempo. Qual desses aqui que serve para medir o tempo? O calendário, o termômetro. Aqui seria aqui um recipiente que utiliza para medir a água ou o relógio. Aí você vai fazer um círculo, tá bom? Agora aqui, ó, a menina quer medir o peso dela, quer saber quanto que ela está pesando. Então, ela utiliza o peso através do pé, da balança, da medida aqui do retro ou da medida aqui do litro. Seria aqui metro e aqui do litro. E aí? Qual desses aí seria o correto? Vamos ler o clique? Sempre que desejamos medir alguma coisa, usamos um padrão, isso é, um modelo para medida ou comparação, ok? Ou seja, cada um tem uma forma de medir, sendo que tem as medidas corretas, que vamos aprender um pouquinho mais para frente. Vira aí sua página. Aqui, ó, página 117. Vamos lá. Você sabia? Conta-se que na Inglaterra, o rei Eduardo II estabeleceu seu próprio pé como padrão de medida. Quando o rei morreu, o pé padrão passou a ser o pé do novo rei e todos tiveram que usar a nova medida. Em nossos dias, não é mais assim, pois existem padrões, medidas universais que facilitam a vida de todos. Aí eu pergunto para vocês, será que a medida do pé do rei era uma forma correta da gente seguir nos dias de hoje? Pensa assim, você vai construir uma casa, aí tem as medidas que você precisa utilizar. Aí a gente vai começar a utilizar o pé do rei Eduardo, a medida dele. Né? Vai colocando, né, o pé, lá. Só que aí do nada ele morreu.
ele não está mais lá. E a medida do pé é mais ou menos desse tamanho. E colocaram outro rei no lugar, sendo que essa é do rei Eduardo. E a do outro rei era desse tamanho. Será que a medida ia ficar igual? Ia ficar certinho? Isso, claro que não. Então, alguns lugares que o pé é desse tamanho, que a medida está desse tamanho, e desse aqui ia ficar muito diferente. Um exemplo, uma porta. Se a porta tivesse que ficar, vamos ficar assim, 3 vezes desse tamanho. 1, 2, 3. E do pé do gigante, do pé do outro, né, que é maior, gigante, ficasse assim. A porta ia ficar muito diferente. Ou ela ia ficar pequena, ou ela ia ficar muito grande. Ou a janela ia ficar pequena, ou o chão, uma hora do banheiro ia ficar grande, ou ia ficar pequeno. As medidas iam ficar diferentes. Por que ia ficar diferente? Porque o tamanho do pé é diferente, tanto um como do outro. Tudo bem? Vamos lá, então. A. Quando o rei morreu, que problema as pessoas enfrentariam na hora de medir as coisas? Entendeu? Vamos dar um exemplo. Francisco comprou um terreno com o pé do Eduardo 2, que é menor. E aí o Eduardo comprou o terreno e lá dizia que tinha 50 pés, como nós vimos lá na atividade anterior. E o outro diz, ué, mas está dizendo que só tem 50? Como seria isso? Ia ter briga, porque as medidas são diferentes. Então, o valor também tinha que ser diferente. E isso daí daria prejuízo para o bolso de cada um. Então, pensa aí a questão A, você marca aí e depois nós corrigimos no Zoom, tá? B, o pé é o melhor padrão para medir comprimentos? Por quê? Aí você vai pensar, sim ou não? Será que o pé do Eduardo, do rei Eduardo, seria bom para usar as medidas? Aí você pensa aí, para fazer as casas, para fazer as ruas, será que é a melhor opção? C, você conhece outra maneira para medir comprimentos? Quais? Aí você vai pensar aí, quais são as outras formas que nós podemos utilizar para medir? Aí nós vamos tirar todas essas dúvidas lá no Zoom, tá, meus amores? A nossa aula acabou. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau!